Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Oitavo episódio da série explicando e comentando os enredos do Carnaval 2025. E hoje eu irei falar da escola que subiu para o grupo especial. Eu estou falando da Unidos de Padre Miguel. A Unidos de Padre Miguel tem como título do enredo Ebé Ya Nassau, Ideia dos Carnavalescos, Alexandre Lousada e Lucas Milato. O enredo trata da trajetória da africana Ya Nassau e do terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Os enredistas e autores do texto da sinopse são Clark Mangabeira e Vitor Marques. E a sinopse ela está dividida em 6 partes. Não houve necessidade do Fábio dividir aqui o texto da sinopse, porque as divisões estão bem claras. Bom, vamos lá para a história da Padre Miguel. A primeira parte da sinopse exalta Xangô, o orixá da justiça, e também as Iás. As Iás são as sacerdotisas encarregadas de realizarem os rituais para este orixá. A segunda parte do enredo trata do tráfico negreiro, que trouxe escravos para o Brasil e acabou trazendo Ya Nassau. Ela que era filha da terra de Oió, de Xangô, e acabou sendo levada para Salvador. E o texto diz que ela foi um farol de resistência e de resiliência para os seus descendentes. A terceira parte da sinopse fala que na ladeira do Bercló, em Salvador, Ya Nassau, juntamente com Ya Adetá, Ya Acalá e com Babá Acicá, meio que fundaram um terreiro de candomblé nas intermediações de uma igreja, no caso, a capela da Confraria de Nossa Senhora da Barroquinha. E mesmo com essa vizinhança católica, o terreiro se enraizou e se tornou um bastião de esperança e de resistência. Esse terreiro é considerado um dos primeiros terreiros de candomblé aqui no Brasil. E o texto inclusive diz que a semente dos orixás começou a florescer ali no nosso país. A quarta parte da sinopse fala da perseguição que os 2 filhos de Ya Nassau sofreram após a revolta dos malês. Ela interveio e conseguiu com que eles fossem libertos. Porém, existia a condição dela mais os filhos retornarem para a África, coisa que de fato aconteceu. Ela retornou para o continente africano com a sua família e também com seus irmãos de santo. E aí vou abrir um parênteses, porque a sinopse ela oculta essa parte da história. Ya Nassau, ela tinha escravos. Ela era uma ex-escrava, por isso ela conseguiu reverter aí a prisão dos filhos e ela tinha seus escravos, no caso chamados cativos. E antes de partir, ela libertou esses cativos e os levou junto para o continente africano. Afinal de contas, todos eram pretos, africanos e irmãos de santo. Alguns podem estranhar isso, gente, mas temos que entender que na época o sistema vigente era a escravidão. Então a referência para todo mundo era a escravidão. Não se havia essa noção, de empregados como a gente tem hoje. Então era até, de certo modo, normal, no caso, ex-escravos terem seus escravos. Mas o ponto principal que eu quero chegar é que entre esses cativos que foram libertos, tinha a Marcelina Abatossi, que foi uma figura importante nessa história que a Padre Miguel está levando para a Avenida. Ela foi liberta e foi juntamente com eles para a África. Fecha parênteses. Agora a quinta parte do enredo da Padre Miguel, que diz que anos depois Marcelina retorna do continente africano para continuar o legado de Ya Nassau em Salvador. O terreiro muda de espaço, ele passa a ser consagrado em outra encosta e acaba levando o nome de Ya Nassau, passando a se chamar Ilê Axé Ya Nassau Oká, ou conhecido também como Terreiro do Engenho Velho, considerado o terreiro de candomblé mais antigo do Brasil. E o texto diz
que lá se tornou uma casa para Xangô, um terreno para Oxóssi e tendo o axé de Oxum. E de lá sementes se espalharam pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro e também pela Vila Vintém. A sexta e última parte do enredo exalta Iá Nassô e diz que a sua história deve ser contada, celebrada com alegria e que seu legado vive a cada toque de atabaque. E diz também que a comunidade de Padre Miguel reverencia o Ibé Iá Nassô, ou seja, a comunidade Iá Nassô. Bom, agora os meus pitacos sobre a sinopse e também sobre o enredo da escola. Eu vou fazer um comentário só, tá, gente? Diferentemente dos outros vídeos. Porque me deu a seguinte sensação ao ler essa sinopse da Unidos de Padre Miguel. Importante ressaltar a história de Iá Nassô, a relevância de sua história para o país e também do terreiro, né, do Engenho Velho. Mas assim, a forma com que está apresentado esse enredo me dá a sensação de que de repente é um enredo que não tenha corpo suficiente para um desfile de grupo especial. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas me deu essa sensação e conversando com outras pessoas, elas também tiveram essa mesma impressão. Ainda mais porque a escola dividiu esse enredo em 6 setores, que para mim até foi uma certa surpresa. E por que eu estou falando isso? Porque, conforme eu lia o texto, me deu a sensação de que tinha muitas coisas se repetindo ali para dar corpo ao texto, especialmente na questão de exaltar os orixás e a africanidade. A cada parte do texto, que está bem dividida na sinopse, né, parte 1, parte 2, parte 3, enumerada inclusive, sempre retornava a esse ponto. E me deu a sensação de que isso era para deixar o enredo mais denso. Um enredo mais denso, passando a ideia de que é um enredo assim próprio para o especial. Eu estou dizendo que a história do terreiro, do Engenho Velho, não tem importância cultural, que não deva ser passada na Sapucaí. Mas da forma que está, eu estou meio receoso, tá? É essa a sensação que eu tive. E assim, esse final da sinopse tá muito clichê. Tá muito clichê, gente. Assim, a gente já viu isso milhares de vezes e especialmente no acesso. A parte 1 e a parte 2, vocês perceberam que eu falei pouquinha coisa ali? Por quê? Eu retirei aquilo que se repetiu o tempo todo na sinopse. Então, ficaram assim coisas, digamos assim, um pouco conteúdo. Basicamente, a parte 1 trata de exaltar Xangô e falar das Iás, e a parte 2 do tráfico negreiro, trazendo aqui Iá Nassô para o Brasil. Um roteiro que a gente viu diversas vezes na Sapucaí. Também tem a questão assim de não trazer nenhuma novidade nesse desenvolvimento, nesse roteiro. Aí sim, na parte 3, 4 e 5 é que vem o conteúdo principal da história. O que me chamou também a atenção é que a sinopse, eu confesso que tive uma certa dificuldade de entender, especialmente esse trechinho aqui da parte 3 até a parte 5, porque parece que algumas partes eles meio que ocultaram, né, na sinopse. E eu consegui fazer esse vídeo especialmente pelas pesquisas que eu fiz por fora. Tanto que esse vídeo seria o vídeo 7, mas eu meio que travei, aí eu coloquei o vídeo da Beija-Flor antes, porque eu quis entender bem essa história de Iá Nassô para fazer o vídeo para vocês. E lendo a história, eu confesso que eu senti falta desses trechos, porque parece que está meio seca a história. E então eu tive que fazer realmente essa pesquisa por fora para a história ganhar assim, um certo sabor, né? Eu consegui saborear essa narrativa. Por exemplo, a parte de Marcelina na sinopse está meio que jogada ali na quinta parte, né? Meio que surgiu, entre aspas, do nada. Mas ao ler a história por fora, eu percebi que havia um contexto, né? Ela
pertencia ao grupo antes aqui no Brasil e foi com esse grupo para a África. Então ela não foi assim uma figura que surgiu assim, digamos, entre aspas, do nada, como a sinopse meio que deu a entender. Então são esses detalhes que eu acho que faltaram assim ficar melhor encadeada a história. E é isso, tá, gente? Eu confesso que realmente estou na dúvida se esse enredo tem corpo para um grupo especial, ainda mais com 6 setores. Será que a escola vem com 6 carros? Será que tem história para 6 carros? Eu não sei, tá? E eu destaco aqui como ponto positivo o glossário que colocaram no final da sinopse, tomaram cuidado de explicar os termos iorubá. E talvez a sinopse tenha um ponto positivo na questão da composição de samba enredo. Porque, como eu falei, eu acho que eles meio que ocultaram ali algumas partes para poetizar melhor a história. Então, talvez isso, de certo modo, favoreça a Padre Miguel a ter uma ótima safra de sambas. Até porque é uma sinopse que não tem muitas informações. Tá certo? Então, gente, é isso. Valeu, abraços e até a próxima.